André, meu querido, será que existe uma sequência certa para ligar DPS, DR, disjuntor geral? Ou eu posso colocar o DPS antes do disjuntor geral, o DR antes do DPS e vice-versa e fazer essa salada mista aí? Meus queridos, esse é o tipo de pergunta que sempre recebemos aqui no canal na hora que a gente está fazendo aí vídeo, mostrando montagem com a distribuição, mostrando os diagramas aí. E para acabar de vez aí com essa dúvida, no vídeo de hoje nós vamos mostrar uma forma correta, na verdade uma forma mais certa, né, de se ligar aí o DPS, o IDR, o disjuntor geral, tudo em um QDC de forma bem simples aí, um quadro simples também, tá? Para você continuar aprendendo elétrica aí com profissionais que manjam do assunto, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e vem comigo pra aula. Então, turma, antes de tudo, nós vamos nivelar o nosso conhecimento sobre dispositivos de proteção, que eu sei que tem algumas pessoas que ainda têm dúvida. Primeiro, o DPS, o que ele é? Ele é um dispositivo de proteção contra surtos, e ele tem a função de proteger a instalação elétrica de surtos causados aí por descargas atmosféricas, que são os raios, né? Ou até mesmo em manobras da rede da concessionária, o que aí causa o que a gente chama de sobretensão, tá? Já o IDR, ele é um interruptor diferencial residual. Ele tem a função de proteger o usuário da instalação contra choques elétricos causados aí por fuga de corrente, e esse aqui, literalmente, ele salva vidas e evita surpresas na conta de luz, tá? Porque ele é fora de série e obrigatório também, né? E o disjuntor é o dispositivo que tem a função de proteger as instalações elétricas, desligando a energia automaticamente em caso aí de curto-circuito ou sobrecarga. O disjuntor já é mais comum, muita gente já sabe o que é. Cada um ele tem uma função específica, todos são de uso obrigatório, coloca essa palavra em caixa alta para mim aqui, tá? E juntos eles deixam as instalações elétricas 100% seguras, tá? Agora vamos ver se existe uma sequência certa para estar ligando o DPS, o DR e o disjuntor geral conforme a norma. Começando então pelo DPS, lá no item 63525 da norma fala que a possibilidade de falha interna fazendo com que o DPS entre em curto-circuito impõe a necessidade de um dispositivo de proteção contra sobrecorrentes para eliminar tal curto-circuito. Então aqui a gente já vê uma obrigatoriedade que o DPS ele precisa sim ser protegido por um disjuntor, justamente para que em caso de algum problema interno no DPS, como por exemplo um curto-circuito, né, dentro dele, não venha causar problema na instalação. Tem o disjuntor para evitar ali um incêndio por causa de curto, né? Sendo assim, então antes do DPS nós temos sim que ter um disjuntor de proteção. E aí nesse mesmo item da norma, ele tem 3 maneiras de estar fazendo essa ligação. A primeira e a mais usual é usar o próprio disjuntor geral do QDC para fazer a proteção do DPS. Então nesse caso nós colocamos o disjuntor geral e após o disjuntor a gente liga o DPS aí em paralelo, vamos falar assim, com o resto da carga da casa, né? Já a segunda forma é uma forma que a gente já usa em quadros maiores, que é colocar aí um disjuntor monopolar para proteger, né, exclusivamente cada DPS e, logicamente, também seccionar, né, você interromper a energia desses DPS em caso de uma troca aí do DPS. Você pode ligar só o DPS usando através do disjuntor. Só que aí eu confesso que isso aí eu só faço quando solicita em projeto, porque a maioria dos DPS é de cartucho, então a gente não precisa de estar desenergizando ele. Uso mais o disjuntor geral para proteger mesmo. A terceira, que é menos usual, é fazer praticamente a segunda ligação, só que com redundância. Ou seja, 2 DPS idênticos, cada um protegido por um disjuntor monopolar específico. Isso aqui é caso um disjuntor queime, tem o outro disjuntor, caso um DPS queime, tem o outro DPS. Isso por fase, acreditem. Só que é muito menos usual, tá? Mas André, se eu instalar o DPS antes do disjuntor geral, né, do QDC, porém depois do disjuntor geral lá do padrão, esse DPS pode ser do tipo cartucho, né, do qual troca o varistor sem precisar de desligar a rede, por aí vai. Isso pode? Sim, meu querido, isso pode, pois em caso de um curto, né, no DPS, o disjuntor do padrão ele tende a atuar. Só que aí fica uma recomendação de uma boa prática, tá? Sempre que possível, instale o DPS após o disjuntor geral do QDC. Caso aconteça algum problema, a proteção irá atuar e você novamente usa aí a redundância, porque você tem 2 disjuntores, né? Você tem o disjuntor geral do padrão e o QDC para proteger, né? Então você acaba tendo mais proteção, na minha opinião, tá? Só que, claro, eu já fiz várias montagens no canal com o DPS protegido apenas pelo disjuntor do padrão mesmo, e ele em paralelo com a entrada de energia. E aí vai, cada caso é um caso, você tem liberdade de escolha, tá? Mas e quanto ao IDR, André? Coloca ele antes ou depois do disjuntor geral? Bom, como o IDR ele não protege a instalação nem de curto-circuito, nem de sobrecarga, é importante que ele também seja instalado após o disjuntor geral. Ele é um IDR, não é um DDR. DDR é outra coisa. Mas e agora? Como que eu vou ligar então o DPS e o IDR depois do geral? Quem vem primeiro, o DPS ou o DR? Bom, para isso tem um outro item da norma, o 63526, ele fala lá na letra B o seguinte:
DPS pode ser instalado tanto a jusante quanto a montante do DR, desde que respeitada as condições abaixo aí, ó. Quando DPS forem posicionados antes do IDR, eles devem ser ligados conforme o esquema 3 do item 63522. E quando os DPS forem posicionados depois do IDR, obrigatoriamente o IDR deve possuir uma imunidade a correntes de surto de no mínimo 3 kA. Os IDRs que atendem essa imunidade são os da classe S, muito difíceis de serem encontrados. Por isso, a instalação do DPS após o IDR também acaba não sendo tão usual. A gente coloca sempre disjuntor geral, DPS e o IDR, tá? Então, para a gente finalizar a sequência recomendada de instalação de dispositivos de proteção no QDC, basicamente essa que eu vou mostrar para vocês é a forma mais recomendada, inclusive aqui pela Ingeral também. Vem do padrão de entrada aí o cabo de fase, entra no disjuntor geral. Da saída do disjuntor geral irão sair aí dois cabos, um com bitola mínima de 4 mm², que vai para entrar aí no DPS, e outro com a mesma bitola de cabo que entra e vai entrar no borne do IDR. O mesmo vai acontecer com o cabo de neutro, que deve ter a mesma bitola do cabo de fase e vai entrar no IDR. Da saída do DPS vai sair um cabo mínimo de 4 mm e até 50 cm de comprimento, né? Que vai até o barramento de terra. Agora na saída do IDR vai sair o cabo de fase para alimentar os circuitos que serão protegidos pelo IDR e o cabo de neutro, que será ligado no barramento de neutro, tá bom? Bom, basicamente esse é o diagrama. Preparou o print aí? Printa a tela, guarda ele também, porque é importante você saber aí essas ligações aí da forma correta, tá bom? Cabe lembrar que essa é uma configuração usada para a maioria dos quadros de distribuição mais simples, tá? Caso você vá usar mais IDRs, mais disjuntores aí, grupos de circuitos, né? Circuito separado aí por IDR, aí é necessário redimensionar para cada tipo de situação, tá bom? E sobre a oportunidade que eu falei também de se tornar um aluno VIP do curso de eletricista profissional da Ingeral, vai aparecer um quadradinho logo abaixo aqui, ó. Você clica nele e faça a sua matrícula. Vem se tornar um eletricista profissional certificado pela Ingeral. E assim, o que os alunos mais gostam desse curso é o suporte exclusivo via WhatsApp ou pela plataforma de ensino, que funciona de 9 da manhã às 9 da noite, de domingo a domingo, bicho. É todo dia que tem suporte. Suas dúvidas são tiradas praticamente na mesma hora. Por isso que eu recomendo o nosso curso, tá? É diferenciado.